E hoje vamos falar de uma continuação muito esperada. Esperamos 20 anos para essa continuação. E ela finalmente veio, só que, sei lá, veio no momento que ninguém estava esperando. E aí deu ruim. E eu estou falando do tão esperado Independence Day, O Ressurgimento, de 2016. 20 anos depois, após o primeiro filme. Então vamos falar agora sobre esse filme e algumas curiosidades, e no final eu falo a minha opinião pessoal do que eu achei desse filme. Simbora então. 20 anos após a vitória contra os alienígenas, a humanidade usou a tecnologia dos invasores derrotados para evoluir militarmente e se preparar para uma nova ameaça. A Terra está mais unida do que nunca, com uma defesa global chamada Earth Space Defense. Mas, a surpresa, os alienígenas voltam com uma nave ainda maior, mais avançada e agora com a intenção de sugar o núcleo do planeta Terra. Cabe a uma nova geração de heróis e alguns veteranos do primeiro filme impedir o Apocalipse 2.0. Possíveis pontos positivos segundo a crítica: visual e efeitos especiais impressionantes. A tecnologia avançou 20 anos e o filme soube usar isso visualmente. A nave-mãe gigantesca com 5.000 km de diâmetro e uma das maiores já mostradas no cinema. Referências e retorno de personagens clássicos. Jeff Goldblum, interpretado por David Levinson, Bill Pullman, o ex-presidente Whitmore e Brent Spiner, Dr. Ockham, está de volta. A trilha sonora tem ecos de origem e há momentos nostálgicos para os fãs de longa data. Outro possível ponto positivo é ideias interessantes, só que só na teoria. O conceito da humanidade com tecnologia alienígena é legal, explora novos ares. A sugestão de um universo expandido intergaláctico com outras espécies lutando contra os mesmos invasores poderia ser o início de uma franquia sci-fi promissora. O filme quis caminhar para isso, você viu que deu um passinho um pouquinho assim, sabe? Para essa direção, mas já falamos sobre isso. E agora vamos aos possíveis pontos negativos segundo a crítica. A falta do Will Smith. O personagem do Capitão Steven Hiller, vivido por Will Smith no original, não volta e ele é citado no filme apenas como morto em um treinamento. Sua ausência deixou um buraco difícil de preencher em termos de presença, humor e identificação com o público. Realmente, você vai assistir o filme e você sente o baque, que é a falta dele, desse personagem. Não só do personagem, do ator, né, que é cheio de carisma. Outro ponto negativo são os personagens novos fracos. Os novos protagonistas, como o filho de Hiller, o Dylan, para quem não sabe é o filho do personagem do Will Smith, e o piloto Jake, interpretado por Liam Hemsworth, que é o irmão do Thor, do Chris Hemsworth, não empolgam nem um pouco esses personagens novos. Parecem genéricos e não criam o mesmo vínculo emocional que os dos primeiros filmes. Eu sou obrigado a concordar com esse ponto aí, né? Vamos combinar. História bagunçada e corrida. O roteiro tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, drama, ação, nostalgia, sci-fi galáctico, e acaba entregando um pouco de cada, só que, sabe, meio apressado, bagunçado. Vários personagens entram e saem sem propósito, e os eventos acontecem rápido demais para criar uma tensão real. Também vou concordar com essa parte da crítica. A ameaça é maior, mas o impacto é menor. Esse é um outro ponto negativo. Apesar da escala épica, o filme não assusta nem emociona como o primeiro. Parece uma grande cutscene de videogame, bonita, mas sem peso emocional. Realmente, bem cirúrgico essa crítica, e eu tenho que concordar plenamente. E no desempenho orçamentário, o filme teve um investimento de 165 milhões de dólares e faturou 389 milhões de dólares na escala mundial. Resultado considerado decepcionante, principalmente nos Estados Unidos, onde o filme não se pagou sozinho. E agora vamos para as curiosidades. Will Smith recusou voltar ao filme. O estúdio queria o retorno dele como Steve Hiller, mas Will Smith recusou para atuar em Esquadrão Suicida de 2016. Que decisão suicida, Will Smith! Pra quem sabe, o Esquadrão Suicida não foi muito bem também, foi bem criticado. No entanto, o personagem do Will Smith
é bacana no Esquadrão Suicida. Já aqui no Independence Day 2, o personagem do Will Smith é morto fora de cena e o filme tenta substituí-lo com o filho dele sem, sei lá, nem um terço do carisma do Will Smith. Brent Spiner voltou dos mortos literalmente. No primeiro filme, o Dr. Ockham aparentemente morreu, mas os roteiristas decidiram revivê-lo dizendo que ele estava em coma. Isso gerou confusão em fãs e até nos próprios atores do elenco. A Fox apostava numa franquia nova e flopou. O estúdio tinha planos de expandir Independence Day em uma trilogia, com guerra interplanetária e novas espécies alienígenas. Mas com desempenho fraco de bilheteria, as sequências foram canceladas. A nave alienígena tinha 5.000 quilômetros de diâmetro, ou seja, cobria todo o Atlântico, afetando a gravidade, clima e mares. Isso gerou críticas porque o filme ignora totalmente os impactos físicos realistas que um objeto dessa magnitude causaria à Terra. Discurso do presidente que dessa vez não colou. O discurso do primeiro filme virou icônico, já o do segundo tentou repetir a dose, mas foi considerado genérico e forçado, sem a mesma emoção. Jeff Goldblum quase não voltou. O ator ficou indeciso até o último momento, achando que o roteiro estava grande demais e sem alma. Ele topou, mas muitos fãs sentiram que o personagem dele perdeu o protagonismo. Rapaz, o Jeff Goldblum, ele só deu certo no filme da Mosca, onde ele foi protagonista. Excelente filme, por sinal. Mas depois daí, tentaram colocar ele como protagonista do Jurassic Park, também não colou. E aí tentaram colocar ele mais uma vez como protagonista aqui no Independence Day 2 e também não colou. Foi filmado quase todo em estúdio com tela verde. Diferente do original, que usou muitos cenários e miniaturas reais, o Independence Day 2 é carregado de CGI, o que deu um visual bonito, mas frio e artificial. Liam Hemsworth foi escolhido para atrair o público jovem. O estúdio quis escalar um ator da nova geração para liderar a franquia. Mas, mesmo com o nome dele e o irmão sendo Thor, o público não se conectou tanto com o personagem. O roteiro original era muito diferente. Em versões iniciais, o filme teria viagem interplanetária, alienígenas aliados e uma batalha em outro planeta. Mas o estúdio achou arriscado e pediu um enredo mais terreno, o que acabou deixando tudo mais genérico. Isso é o que dá você entrar com o pé atrás em uma situação. É claro que você tem que avaliar os riscos, sim, mas um movimento receoso pode ser o resultado do fracasso. Essa franquia foi grandiosa nos anos 90, eles realmente entraram com tudo, e após 20 anos, eu acho que eles deviam ter feito a mesma estratégia. Já entrasse com a vontade, com o desejo de fazer sucesso mesmo. Só que foram criando coragem por 20 anos. Demoraram demais. Foi indicado ao Framboesa de Ouro. Em 2017, o filme foi indicado ao prêmio de pior continuação. E agora vamos às lições do filme. A arrogância pode ser um inimigo invisível. Depois de derrotar os alienígenas em 1996, a humanidade ficou confiante demais. Subestimar uma ameaça por excesso de confiança pode ser fatal. O passado não garante vitória no futuro. Tecnologia sem sabedoria não é proteção. A humanidade usou a tecnologia alienígena para se armar, mas não entendeu completamente como ela funcionava. Lição: ter poder não significa saber usá-lo. Sem compreensão e responsabilidade, a tecnologia pode virar contra nós. Velhos heróis ainda são essenciais. Mesmo com a nova geração que salva o dia, são em grande parte os veteranos, como David Lifson, o ex-presidente Whitmore e o Dr. Ockham. A experiência e a memória do passado têm valor, não se joga fora quem já enfrentou a batalha antes. A união global continua sendo o maior triunfo da humanidade. Na luta contra uma ameaça interplanetária, todos os países colaboram. Diante dos problemas globais, como pandemias ou crises ambientais, a cooperação internacional é a chave. Sacrifícios pessoais ainda salvam o coletivo. O ex-presidente Whitmore, já velho e com sequelas, se sacrifica numa missão suicida para derrotar a rainha alienígena. Às vezes, salvar muitos exige alguém disposto a dar tudo, inclusive a própria vida. O futuro pertence a quem pensa além da Terra. O final do filme indica que a verdadeira guerra
não é só na Terra, mas no universo. Lição: a sobrevivência da humanidade talvez dependa de pensar como uma civilização interplanetária e não apenas nacional. E nas avaliações o filme foi ruim, com aprovação apenas de 29% no Rotten Tomatoes e de 30% da audiência. Eita! E agora eu vou falar a minha opinião, o que eu achei sobre o filme. Olha, primeiramente demorou para vir, eu posso até entender essa situação, porque foi um filme ousado para a época, eu tô falando de 1996, tá? 1996, e ele cumpriu bem, fez todos os efeitos especiais ali, foi emocionante, foi grandioso, e eu senti nesse filme a falta de grandiosidade, a falta de novidade, a falta de ousadia. Senti que foi um filme receoso, com medo, sabe? E diferente do primeiro filme, tinha vários atores bons, esse aqui traz novas caras, mas não tem carisma, não são lá essas coisas como atores, como por exemplo Jesse T. Usher, me decepcionei com a atuação dele também, sem carisma. Também tem o irmão do Thor, Liam Hemsworth, também um pouco mais de carisma, mais fraco. É um filme totalmente esquecível e que você só assiste pela nostalgia do primeiro, porque ele entrega alguns elementos do primeiro. E o problema é que ele fica dependendo só disso. Ele entrega poucas novidades. E quando entrega não é nada demais. Toda aquela emoção realmente que tu sentiu no primeiro, tu vai sentir um certo vazio aqui. O filme diverte pelo menos... mais ou menos, a diversão fica mais por conta dos efeitos especiais mesmo. Porque o elenco, os personagens, você não simpatiza. E claro, nem muito da história, porque a história basicamente repete algo muito similar do primeiro filme, Invasão Alienígena. Só que com a humanidade um pouco mais preparada com a tecnologia deles. Mas assim, uma coisa que tu vai perceber no filme é que apesar da humanidade ter pegado a tecnologia dos alienígenas e ter se desenvolvido através dessa tecnologia, pouco ela vai ser útil. Nos momentos mais marcantes do filme, essa tecnologia é pouco útil. Não adiantou de muita coisa. Agora, se eles tivessem levado a guerra para tipo uma guerra intergaláctica, aí seria mais interessante. Só que o filme teve receio de fazer isso e vira uma guerra terrena, muito parecido com o primeiro filme, onde essa tecnologia alien, diga-se de passagem, fez pouca diferença. Então, é um elemento do filme que foi bastante desperdiçado. Independence Day ou Ressurgimento poderia ter levado a franquia para outros patamares, mas eles ficaram com medo de arriscar. Tinha uma boa fase, um universo promissor e uma legião de fãs com saudade do original, mas falhou ao tentar substituir carisma por CGI, entregando um filme tecnicamente competente, mas emocionalmente vazio. Por isso a nota fica 5 de 10, bonito, mas esquecível. Se o primeiro foi um clássico, o segundo parece um episódio piloto que não foi aprovado. E é isso, essa é a minha opinião sobre esta bomba, que mais uma continuação que decepcionou. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se achou esse filme vazio, sem alma, assim como eu, ou se você assistiu ele só pela nostalgia mesmo. Comente, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui, e se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!